Atenção, só para voltar. Direito sucessório é um ramo de direito. Só para pensar. Agora já fiquei na dúvida. É claro que ninguém está se contrapondo ao que está ali, mas direito sucessório, para ser um ramo do direito, ele pode ser, de repente, uma divisão do direito civil dentro do capítulo das sucessões, entende? Porque toda vez que eu considero ele como direito sucessório, eu tenho ele como ramo de direito. E ramo de direito exige o quê? Um conceito, um objeto, um método, com técnica, com princípios. Lembra? Não é, Luiz? Então, o que nós temos na verdade é o quê? São os direitos sucessórios decorrentes de uma relação de concubinato. Lembra o que é concubinato? Vamos ver um homem ali. Qual é a definição que um homem dá para concubinato? Não vai dar certo. É o cidadão ser casado com a esposa e manter uma união paralela com a terceira. Tem um amiguinho. Tem um amigo. Então, olha aqui, o concubinato ele pode ser considerado o quê? A relação, digamos não oficial, não legal, e que ocorre à margem daquilo que a lei aponta, não é? Então, observa assim, isso é o que está na lei. O concubinato ele é puro ou impuro. Se for discutir isso, tem toda uma teoria de puro e de impuro. Agora, o que acontece? Olha aqui, o concubinato ele pressupõe algo que acontece de forma paralela a uma convivência legal, protegida em lei. Essa é a condição. Olha bem assim, a concubina. O professor Celso na banca tá. Observa assim, a concubina tem algum direito? A concubina tem algum direito? O que acha? Ela passou. Olha, quem tem a tese é Luísa. Por isso só vamos ouvir os outros por enquanto. A concubina tem algum direito? Tem. Tem. Qual é o direito da concubina? No dia da monografia dela, não vai ser. As perguntas Não, mas ela vai. Mas na verdade, nós vamos fazer isso. Olha aqui, nós vamos fazer isso. Por isso que vai ter momentos fora dos 20 temas em que de repente nós vamos fazer uma pré-banca. Atenção. Sério. Pensa. eu estou falando sério. Pensa. Qual é o direito da concubina? Qual é? Bem, às vezes elas conseguem ficar com parte da pensão quando o sujeito morre. Isso se provar do vínculo, né? Que vínculo? Que ela tem com ele? Da concubina. Sim. Ok. O que mais? Então vocês repararam que nós vivemos num país assim, vamos dizer assim, da bandaneira. Sério? Da bandaneira. Observa bem, se tu analisar tudo que tem, realmente nós somos um país da bandaneira. Mas aí, atenta quanto a isso. Olha aqui, cuidado com isso. Porque nós vivemos realmente num faz de conta. E nós vivemos num faz de conta porque o Estado é um faz de conta, a lei é um faz de conta, o direito é um faz de conta, e os poderes são um faz de conta. Estamos ferrados. E nós somos sempre o quê? Trouxa. Tu larga de ser trouxa. Ô, gente trouxa. Como nós somos trouxas. Sério? Você está indignado. Não, mas é sério, tu pensa nisso. Como nós somos trouxa. Como nós somos acostumados a viver o quê? Na ideia da falsa ilusão. Tu parou para perceber isso? E tu parou que de repente tu está se formando e vai estudar direito e vai continuar estudando direito sendo um trouxa? E por que é trouxa? Por que nós somos trouxa? E eu me enquadro nisso. Por que nós somos trouxa? Porque o país não é sério. Entende? Nós somos trouxa por quê? Aceitemos. Porque nós sempre confiamos
que os outros vão fazer. E porque cada um de nós aqui tem a visão de que quem tem que arrumar tudo é o Estado, que o Estado é o protetor, que os outros estão fazendo lei para nós e que tudo está mil maravilhas. Aí tu verifica, qual é a diferença que tem entre a concubina e a mulher, entre aspas, oficial, aquela que casou, aquela que está em casa, aquela que cria os filhos? Qual é a diferença entre uma concubina e a mulher? Qual é a diferença? Da legalizada e a não legalizada. A legalizada e a não legalizada. Ok. Aí então o que acontece? Amiguinho que está casado. Aí observa, o gostosão morre, fica o quê? A viúva e a concubina. É isso? Aí o que vai acontecer? Quais são os direitos da viúva? Todos. E quais são os direitos da concubina? Todos. Porque é mais ou menos isso que coloca no mundo e que o governo divulga e que nós aceitamos como tremendamente normal e que é normal. E que de repente nós vamos viver a vida toda fazendo direito para a concubina e para a mulher. Qual é a vantagem hoje de você pegar um sujeito? Entre aspas, então a concubina é o Observa Estado. assim, atenção, qual é o direito, qual é a vantagem que tu tens de pegar um sujeito, ficar com aquele sujeito encebado, velho, vai não sei mais o que, e de repente ele mesmo encebado, velho, fica com outra lá fora. Entendeu? E tu mantendo a casa e aquele encebado a vida toda, tu desgraçado morrer, tu ainda dividir o que tu tens e teus filhos têm com uma concubina. Mas aí... E aí o que acontece? Não, mas isso é normal, porque as mulheres têm direito, todas as mulheres têm direito. Pensa um pouco a respeito. Você ainda está no tempo que a concubina tem o mesmo direito que a mulher. Professor, geralmente o direito da concubina é quando o casamento anterior ele já é um casamento de aquela mulher já não cuida tanto do... Então, mas aí... Mas não, você brinca dessa relação entre direito da concubina quando ela foi enganada, quando ela não sabia que ele era casado, aí senão ela tem direito. Mas aí agora... Isso é muito direito, não pode sacanagem. Então, mas olha aqui, ó. Ela tá na Por isso, atenção, estou compreendendo. Mas observa assim, ó. Ninguém levantou isso, ninguém perguntou isso. Foi falado que era concubina. Quem é concubina? Quem é concubina? Agora tu observa. A concubina é aquela que está vivendo uma relação, digamos assim, ó, conflituosa, entende? Contra a condição legal. E quando fala condição legal, é que pressupõe que você tem um casamento, que o sujeito está no casamento. Porque aí sim seria concubinado. Caso contrário, não seria concubinado. Se ele pode casar com ela, é concubinado? Não é. Aí você volta. Qual é a diferença entre concubinato e união estável? Qual é a diferença? União estável é interesse Pública, é para construir família, não é na sacanagem. Não tem nenhum entendimento, né? Então aí observa. Eu posso ter, a ideia que eu tenho que concubinato e união estável é a mesma coisa? Não. Separado? Não. Todo mundo lembra a diferença disso? Então tu observa, mulher que casou e homem que casou tem direitos que a lei assegura. Quem vive com concubinato, por enquanto, segundo norma legal, não tem todos os direitos que alguns pretendem dar. Porque quem tem todos os direitos que a Constituição deu derivado aí, que a legislação tem permitido, é a união que? Estável. Lembra disso? Se a concubina chega no teu escritório e tu vê que vale a pena, tu patrocina a causa dela? Vale a pena. Aí ela chega, ó, eu vivo em concubinato. Entende? Eu sou a outra. E aí como ela é daquele tempo mais velho, mas ela chega e ela diz, ó, eu sou... Entende? Por quê? Não, ela está no crime, mas aqui tem muitas mulheres
que vive em casa e que sai para cuidar da outra. Entende? Aí a oficial chegou na porta daquela e disse: ó, tu não vale nada, tu é teuda e manteuda e não sei mais o que. Aí já xingou tudo. Aí ela chega no escritório e diz: ó, eu não sei o que é, mas ela disse que eu sou teuda e manteuda. Aí você já viu o que é aquilo. É concubina na essência da palavra. Se tu for considerar ela como concubina, tu patrocinaria a causa, Heloísa. Sim. Né? O que ocorre? Se ela é concubina, eu posso partir do princípio e verificar ali que não vou defendê-la em nada, porque eu tenho ela como concubina. Todavia, como patrimônio vale a pena, tudo, eu vou tentar o quê? Descaracterizar o bendito concubinato e transformar ele em o quê? União estável. Às vezes eu vou descaracterizar, né? Sim. Essa é a minha dúvida. Se ele é casado com uma, passa a ter uma amante, ele se separa de fato daquela e vai viver com a outra, é união estável ou quando você concubina quem está casado? O simples casamento não impede a união estável. Então é união estável, não é? Desde... Passar a morar com a outra e... Exatamente. Ela não impede a união estável. Porque o que vai acontecer? Lembra esses casais que permanecem 5, 10 anos? Entende? E que realmente saem. Aí ele vem, dá uma visita, entrega uma coisa, faz uma coisa, e isso acontece. Aí mantém alimentos, ali a coisa toda, entende? E quem não oficializa isso só tem problema. Por quê? Porque o avanço da legislação, com o discurso de estender direito para todo mundo, prejudica a mulher que ficou em casa dormindo e não promoveu já imediatamente essa ação. Por exemplo, o direito de socorro os que dormem, por causa disso, fez, põe para fora. Porque essa mulher que de repente ainda fica, mantém essa condição, e você não vai longe, você vai identificar isso em algumas ruas da cidade, tu verifica que o cara fica bom, folgado, como a outra, tem filhos como a outra, e de repente ele cai em desgraça. Fica doente, deu um infarto, entende? Ficou paraplégico, coisa parecida. Entende? Aí aquela mais nova manda para mais velha. E aí o que vai acontecer? Aquela, muitas vezes, já oprimida por uma situação de coisa, ainda atende filho, nora, genro, bisneto, tudo, que olha, vó, nós não podemos deixar ele lá mesmo. E aí nós trazemos o cara que ficou a vida toda fora, dentro de casa, entende? E ele volta a conviver como se nada fosse nada, entende? Com a família tudo de novo. Isso mas esse é o significado. Ainda quer mandar, hein? E ainda quer mandar. Né? Porque, né? E aí tem, geralmente a mulher é que admite isso. Tem mulher que fica separada há anos e de repente ela recebe o cara, entende? Que está um trato. E ela recebe. Por quê? Porque se você envelhece junto, né? Porque a gente só vive junto com velho e velha quando envelhece junto. É ou não é? Tu imagina de repente, entende? Tu ficar com velho ou velha, chegar de repente. E que de repente ficou distante um pouco e traz ele de volta. Por isso a gente tem que de repente até casar novo, ficar bastante tempo casado e envelhecendo com a velha. E por isso que a gente nunca pode trocar a nossa velha por duas novas. Tem isso. Né? Muito bem. Olha bem aqui, ó. Eu falar que não tem de roça, agora mulher pode estar separada de 15 anos, não dou. Mas eu me admiro, no domingo de manhã ainda saí, encontrei uma senhora, ficou viúva há pouco tempo, e ela estava vindo de um baile, de ônibus. E aí ela disse para mim que começou a ir, sério, e que começou a ir, e que tomou a decisão de que vai trazer uma pessoa que ela falou para ela e é mais novo que ela. Só na cabeça de uma mulher mesmo, com todo respeito. Porque a pessoa vive o tempo todo, fica viúva, pode estar numa situação melhor, vai trazer um outro cara ainda mais novo para dentro de casa. Com que interesse? Aí a outra, que nunca ia para os bailes e agora começou a ir, por quê?
porque tem medo de ficar na casa sozinha. E ela arruma como justificativa de estar em determinados eventos, porque ela não fica mais na casa sozinha. Então ela sai cedo à noite. Você tem o WhatsApp. Mas você vê o modelo que a minha avó conheceu, ele não ficou 15 dias solteiro. Na 27º dia já tinha um bilhetinho. 60 anos e tinha um bilhetinho com o número de celular no carro dele. E ele casou um mês depois de minha avó ter falecido pra ir pra baile, pra dançar. Mas é assim. Mas é assim. Foi a vida toda, né? Mas depois foi mais Mas o homem, geralmente, a mulher, ela tem, entre aspas, ela fica mais submetida. Por isso que, na minha opinião, a mulher nunca deveria arrumar outro. O homem, como é dependente de mulher, ele já pode até arrumar outra. Que seja uma coisa que aceite ele. Agora, a mulher tem que aproveitar aquilo para estar explorar coisas que até então ela nunca tinha explorado. E não trazer um cheio de reumatismo para dentro de casa ou um novo que de repente vai ficar um dia. Boa noite e até.